pessoal! Tudo bem? Aqui com vocês, novamente, professora Ludmila, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino. Continuando aí a matéria do 6º ano. Hoje nós vamos estar vendo as formas de relevo e seus agentes modificadores. Então, o tema principal dessa aula vai ser o relevo, ok? Então, vamos dar início à aula. Relevo. Primeiro eu coloquei aqui o que seria o relevo, né? O relevo, ele se refere ao conjunto de formas que se sobressaem na crosta terrestre, concebidas sob a ação de forças internas e externas, denominadas agentes modificadores de relevo. Então, o relevo, ele integra a litosfera. Nós já estudamos numa aula anterior que nós temos as esferas, as camadas terrestres, que são a atmosfera, composta pelo ar, a hidrosfera, composta pela água, a litosfera, que são as camadas terrestres, e a biosfera, que é feita, formada a partir dessas três esferas anteriores, do ar, da água e da terra, que são os seres vivos. Então, a litosfera, ela possui as camadas de rocha e terra. A camada superficial, a camada acima, a parte superior da litosfera, é o relevo, né? São as formações, da parte superior da litosfera, que são essas formas de relevo. Se esse formato aqui vai ser alto, vai ser baixo, vai ser em ponta, vai ser arredondado, vai ser fundo, isso é o relevo. Então, a parte superior, a parte de cima, visível aqui, da litosfera, ok? Gente, continuando, a gente vai fazer uma comparação com a estrutura interna da Terra. Por quê? Porque a litosfera, ela é a estrutura interna da Terra. Então, a litosfera é a parte interior do planeta. E como o relevo ele é a camada superior da litosfera, nós vamos olhar do relevo para baixo, o que nós temos, tá? Então, a estrutura interna da Terra é crosta, manto e núcleo. E esse núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Vamos entender melhor? Vamos comparar com um ovo de galinha, tá bom? O ovo não tem a casca, não tem ali a clara e não tem a gema. Então, imagina que o ovo é a parte da litosfera do planeta. Então, a casca do ovo vai ser a crosta, certo? Aquela parte ali mais durinha e mais fina, porque ela é uma parte menor. O manto vai ser a clara, uma parte mais fluida, mais mole, que no caso do planeta vai ser o magma, que quando se extravasa, quando sai do planeta, vira lava, que sai ali expelida pelos vulcões. E o núcleo, sem a divisão, no caso aqui de núcleo externo e interno, seria a gema, que é o interior do planeta, que está ali muito quente. Porém, aqui ele está subdividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele, assim como o magma, é mais fluido. O núcleo interno já é um núcleo mais sólido, ok? Que é mais quente ainda. E aonde entra aqui o relevo? A área superior, a área de fora da crosta, da estrutura da litosfera, ok? Professora, tá, mas continuando. E aí? Aí a gente tem a estrutura de placas tectônicas ou placas litosféricas. Peraí, eu não entendi. O que tem a ver? Essas placas tectônicas ou placas litosféricas, elas vão estar aqui, na divisa entre a crosta e o manto. Ou se você comparar com o ovo, na divisa ali entre a casquinha e a clara. O que vai acontecer, apesar delas fazerem parte da crosta, o que vai estar acontecendo? Lembra que eu falei que esse núcleo ele é muito quente? Como ele é muito quente, ele está ali fervendo, borbulhando, o quê? O manto, que é a clara. Por quê? Porque o núcleo é quente. E aí, como o magma, que é a clara, está borbulhando, está quente, está fervendo, ele acaba movimentando a litosfera, movimentando, então, a parte inferior, ao contrário do relevo, que é a superior, ele movimenta a que está mais embaixo, mais perto do quente, do magma.
que são as placas tectônicas, ou também chamadas de placas litosféricas. Aqui a gente colocou um mapa de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então, só para vocês compreenderem, vou colocar aqui no quadro, é como se fosse assim, ó. Aqui você vai ter a área do relevo. Embaixo aqui do relevo, isso tudo aqui é o quê? É rocha. Na parte inferior do relevo, você tem a placa, que a gente chama de placa tectônica ou placa litosférica. Isso tudo aqui é litosfera, é a parte rochosa do planeta, certo? Essa parte toda aqui é a que a gente chama de crosta terrestre. Embaixo dessa crosta, você vai ter a parte do manto. E embaixo do manto, você vai ter a parte do núcleo. Então, nessa parte do manto, você vai ter o magma, que é a lava de vulcão fervendo. E o núcleo é o que é muito quente, que eu falei para vocês. Então, como aqui é muito quente, ele vai passar o calor para o magma, que vai borbulhar e vai fazer a movimentação das placas. Essas placas se movimentando, elas vão forçar as rochas a fazerem movimentos, que vão afetar nas formas do relevo. Então, é por isso que a gente está estudando relevo e também estudou para isso a litosfera, a crosta, as placas tectônicas e estamos estudando aí, né, todas as camadas da Terra, crosta, manto e núcleo. Então, agora a gente está estudando essas placas tectônicas. Então, o calor do núcleo aquece o magma, que vai fazer movimentos de corrente, de convecção, e que vai fazer a movimentação dessas placas tectônicas ou litosféricas, que são a parte inferior da crosta da litosfera, e com isso vão fazer movimentações também na rocha, né, tanto matriz quanto posterior, que são partes também integrantes da crosta ou da litosfera, e vão chegar a fazer modificações no relevo, que é a parte superior da litosfera ou da crosta. Então, exatamente por isso, eu coloquei as camadas, crosta, manto e núcleo, e estou explicando agora a parte inferior da litosfera ou crosta terrestre, a placa tectônica ou litosférica. Por quê? Porque o movimento dela, a partir do manto e do núcleo, né, do calor e do aquecimento, vai afetar o relevo, que é o tema da nossa aula, ok? As placas tectônicas, a gente tem aqui um mapa mostrando os limites entre elas e algumas divisões. Elas se movimentam o tempo todo devido àquele movimento de convecção do magma, ok? Então, elas podem se movimentar convergendo ou divergendo. Elas podem colidir, esbarrar, afastar, ok? E aqui nós temos alguns movimentos delas. Aqui nós temos também os nomes das principais, ok? Que são a placa do Pacífico, norte-americana, placa de Cox, placa do Caribe, sul-americana, de Nazca, Antártica, africana, euroasiática, iraniana, arábica, indo-australiana, das Filipinas. Aqui é a mesma do lado de cá, tá? Que é a placa do Pacífico. Bom, aqui você vê os movimentos. Quando as setas estão convergindo, quando, por exemplo, aqui, é porque você tem, né, colisão, você vai ter aí ou uma formação de cadeias montanhosas, certo? Porque a hora que colide forma uma cordilheira, uma montanha, ou você pode ter uma colisão, mas uma colisão vertical, que a gente chama de orogênese, ou epirogênese. Então, epirogênese vai ter um soerguimento, ou orogênese, que você vai ter ali um fator
de escora da rocha. Então, você pode ter tanto a epirogênese quanto a orogênese. Porém, vai diferenciar se vai ter um soerguimento ou se vai ter só um esbarramento, certo? Então, se vai ter um movimento que vai uma rocha adentrar na outra e soerguer, isso vai formar uma cordilheira, uma cadeia de montanhas. Então, por isso aqui, como elas estão batendo, a gente tem aqui na América do Norte uma cadeia de montanhas, aqui na América do Sul outra cadeia de montanhas. No caso, né, a gente tem aqui na América do Sul, por exemplo, né, a Cordilheira dos Andes, ok? E aqui na América do Norte, né, as Montanhas Rochosas. E a gente tem alguns lugares também que vão ter terremotos exatamente por conta dessa convergência. A gente teve um grande terremoto no Chile, né, há mais ou menos cerca de um ano e meio atrás, exatamente por conta também dessa convergência aqui, certo? E, professora, se ao invés de colidir, independente se orogênese ou epirogênese, pode acontecer de colidir numa área que ao invés de terra tenha oceano? Sim, gente, pode sim. Pode colidir numa área que tenha oceano, como por exemplo aqui, ó, na placa do Pacífico com a placa indo-australiana. E aí, como acima da litosfera vai ter oceano, ao invés de a gente ter um movimento de terremoto, pode acontecer um movimento de maremoto ou de tsunami. Por quê? Porque embaixo da terra pode ter esse tremor e via formar uma coluna de água. E quando afasta, professora, porque até agora a senhora só explicou quando colide, certo? Na vertical da epirogênese ou na horizontal da orogênese. Beleza, quando afasta, vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar para cá. Se eu tenho a placa colidindo, a gente já viu, né? Pode fazer uma subducção, formar uma cordilheira, ou pode fazer uma movimentação na terra. Terremoto, no mar, maremoto, ok? E se abre? Se eu abro aqui, o que que tem embaixo? Magma. Então, esse magma pode sair, ele pode extravasar. E se ele extravasar, como que a gente chama um buraco que sai magma? Vulcão, certo? Então, se acontecer um afastamento dessas placas tectônicas, pode acontecer um vulcão. Por exemplo, aqui, entre a placa sul-americana e a placa africana, a gente tem aqui no meio do Oceano Atlântico a dorsal mesoceânica, que é uma cadeia de montanhas. Espera aí, professor, não entendi. Mas não vai formar, não é vulcão? Acontece que aqui está no fundo do oceano, e o fundo do oceano é muito frio. Então, forma-se uma extravasação, né? Vai afastar, tem uma extravasação de lava ali. E aí, quando essa lava sai, por estar muito frio, seu fundo do oceano, ela solidifica. E aí ela solidifica e forma uma rocha magmática extrusiva, vulcânica. E aí, com isso, ela vai aumentando de tamanho, porque ela vai formando e endurecendo, e está formando aqui uma cadeia de montanhas, que não é formada por subducção, no caso, por afastamento, certo? Ah, por que o Brasil não tem, né, um grande terremoto por placa tectônica? Dá uma olhada aqui. A gente está na placa sul-americana, o Brasil está aqui, ó. Então, a gente está no meio da placa. O que bate ou o que afasta são as bordas da placa. Então, o que vai tremer, o que vai formar cordilheira, o que vai ter vulcão, vai ser o que vai bater ou afastar, que são as bordas. No caso aqui, o Chile. Lembra que a gente falou do terremoto no Chile? E a formação da dorsal mesoceânica no meio do oceano. Como a gente está no meio, a gente não é afetado. Porém, acomodação de rocha a gente tem por conta da rocha que está embaixo do nosso relevo, lá no Nordeste, certinho? Continuando. Aqui a gente tem a teoria da deriva continental. Professora, o que é isso? É só para te mostrar que nem sempre foi esse formato do planeta. Então, a princípio, o planeta era composto por um único grande continente chamado Pangeia, que foi se dividindo pela movimentação das placas tectônicas
a partir do calor do núcleo e pelo movimento, né, do magma, com as placas tectônicas, até formar o formato atual dos continentes. E isso não parou, porque o núcleo continua quente, o magma continua se movimentando e fazendo as placas tectônicas se movimentarem. Então, essa é a teoria da deriva continental ou deriva dos continentes, certo? Então, a gente continua em dinâmica constante do planeta. O planeta continua se movimentando. Quando a gente vê aí terremotos, vulcões, formação de cordilheiras, é isso que está acontecendo. Continua acontecendo, no caso. E como que a gente chega à conclusão de que isso aqui aconteceu? Porque se você pegar os continentes e unir, você vai perceber que eles se encaixam como um quebra-cabeça. Certinho? A gente entra agora nas formas de relevo. A gente tem várias formas de relevo. Aqui a gente citou algumas: montanha, cordilheira, serra, vale, planalto, depressão, colina, planície. Vamos especificar agora elas, tá bom? Montanha ou cordilheira são as áreas mais altas, sempre. Então aqui nós temos algumas fotos que mostram as montanhas ou cordilheiras. Montanha é uma, cordilheira é quando você tem várias, uma do lado da outra, certo? Então aqui é uma montanha, aqui são as cordilheiras, ok? As montanhas mais conhecidas, mais altas que nós temos, são o Everest, na Ásia, com 8.848 metros, a Concagua, na América do Sul, com 6.960 metros, Kilimanjaro, na África, com 5.892 metros, o Elbrus, na Europa, com 5.642 metros, o Macaulay, na América do Norte, com 6.194 metros, o Maciço Vinson, na Antártida, 4.892 metros, e a Pirâmide de Cartens, na Oceania, 4.884 metros. E as cordilheiras mais conhecidas, maiores, mais importantes, imponentes? Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde está ali a região do Chile, que eu mostrei para vocês agora mesmo. Cordilheira do Himalaia, na Ásia. As Montanhas Rochosas, na América do Norte. Os Alpes, na Europa. E a Cordilheira de Atlas, na África. Então, como nós já falamos, né, finalizando aqui as montanhas, elas são formadas por convergências de placas a partir de subducção e soerguimento, ok? Planaltos. Planaltos também são áreas altas, porém menos altas que as montanhas, certo? Nós temos várias formas de planalto. A gente chama de serra, morro ou colina quando o planalto tem esse formato arredondado, ok? E chama de chapada quando ele tem esse formato que em cima é quadrático, em cima é plano. Essas laterais do paredão, do planalto, a gente chama de escarpas, certo? Planície é uma área mais reta, mais aplainada. Ela não é perfeitamente reta, porque nada na natureza é perfeito, né? Então, ela vai ser uma área variável ali entre 0 e 200 metros, mas para a natureza ela é praticamente plana, quase reta, certo? Depressões. Depressões são áreas baixas. Você tem dois tipos de depressão, relativa ou depressão absoluta. Aqui nós vamos ver a depressão relativa, que ele está mostrando a depressão Cuiabana, no Mato Grosso, que é uma área baixa entre dois planaltos. Toda depressão relativa é uma área baixa entre dois planaltos. A depressão absoluta já é uma área baixa abaixo do nível do mar. Então, aqui entre dois planaltos, você tem uma área baixa, depressão relativa. Já aqui é uma depressão absoluta, Mar Morto, no Oriente Médio, na Ásia. Por quê? Porque é uma área baixa, mas que está abaixo do nível do mar, ok? Então, nossa divisão de áreas de relevo, ela é dividida em montanhas, áreas muito altas, planaltos, áreas altas, planícies, áreas praticamente aplainadas, e depressões, que são depressões relativas, área baixa entre planaltos, e depressões absolutas, áreas baixas abaixo do nível do mar. E o relevo oceânico? O relevo oceânico é a parte de relevo que nós temos abaixo do nível do mar, ou seja, que vai estar dentro da depressão absoluta. Aqui nós temos um apanhado geral de como que é o relevo oceânico.
Então, você entra aqui na plataforma continental, onde você tem uma descida inicial, você chama de talude, aí você tem a bacia oceânica, a dorsal oceânica, onde se aponta uma área de terra cercada de água por todos os lados, a gente chama de ilha. A área mais baixa, né, mais funda, dentro da depressão absoluta, dentro do relevo oceânico, a gente chama de fossa abissal. E o relevo oceânico, como a gente já falou, abaixo de 0 metros, entre continentes, áreas distantes, ok? Que é uma depressão absoluta, abaixo de 0 metro, ok? Bom, depois de falar dos tipos de relevo, a gente entra nos agentes modificadores. Quais são os agentes modificadores do relevo? A gente tem de 2 tipos, interno e externo. Interno é o que modifica o relevo que vem de dentro. Externo é o que modifica o relevo que vem de fora. Como assim, professora? Vamos explicar um por um. Agente interno, o que vem de dentro do planeta e que modifica o relevo, a parte superior ali da litosfera? Vulcão, terremoto, maremoto, tsunami, o dobramento, né? Que é quando vai formar ali uma cadeia, o falhamento, quer dizer, a ruptura de uma rocha, que pode acontecer ali, como eu falei, na acomodação de rochas ou durante um terremoto. Tudo isso é coisa que acontece devido a alguma coisa interna, normalmente as placas tectônicas, como eu falei, ou acomodação de rocha, há uma falha na estrutura da rocha, e que, apesar de ser agente interno, de vir de dentro, ele vai afetar, pode afetar de alguma maneira a estrutura externa da litosfera, ou seja, o relevo. Aqui nós temos sistema de dobramento, quando a placa tectônica, uma submerge e a outra só ergue, formando os dobramentos modernos, que são as cordilheiras, né? Aqui a gente tem o exemplo. E aqui as falhas, quando você tem uma rocha, essa rocha rompe, quebra, normalmente com movimentação, por exemplo, de terremoto, tá? Aqui a gente tem exemplos de falhas, de áreas rachadas, né? Uma falha que foi muito bem explorada foi a falha de San Andreas, tem até filme, né, sobre ela nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um mapa mostrando as principais áreas de sismos e vulcões. O que é um sismo? É um tremor, um terremoto. Quando você olha a área amarela, é onde mais tem sismo, tremor, amarelo escuro, tá? E onde você olha um triângulo vermelho, é onde tem mais vulcão. Se você olhar bem, você vai perceber que o contorno do Oceano Pacífico, independente do lado, é onde você mais vai ter vulcão e terremoto, ou maremoto, né, no caso tremor. Por quê? Porque essa área é considerada o círculo de fogo, cinturão de fogo do Pacífico. É a área com mais vulcão e mais tremor que você vai ter, terremoto e maremoto, tá? Na área do planeta. Agentes externos, o que afeta a rocha externamente, do lado de fora? Pode ser chuva, vento, sol, gelo, maré, onda, os animais, o homem, os rios, a planta, tudo isso. Aqui a gente pôs separadamente o splash. O que é o splash? É o movimento da gota d'água na rocha. Tem um ditado popular que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É bem isso. De tanta água bater, que é o movimento de splash, acaba soltando o fragmento da rocha. Então acaba realmente fazendo um intemperismo, desgaste, soltando pedaços da rocha. Então, esse aqui é um dos movimentos que mais são estudados, né? Do intemperismo, do agente externo da rocha, que solta fragmentos de relevo. Aqui eu pus o que é, né, o intemperismo. O intemperismo é o processo de desagregação física ou decomposição química das rochas, que dá origem a sedimentos que são transportados a áreas mais baixas, podendo formar rochas sedimentares ou assoreamentos. No local do desgaste pode ocorrer erosão. As rochas na superfície ficam expostas aos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, tais como água e força dos ventos. Com isso, elas desagregam-se e todos os efeitos são considerados eventos intempéricos. Como assim, professora? Imagina que eu sou uma rocha.
Aí vai bater em mim, agente externo, chuva, vento, bicho, né, minhoca, tal, do lado de fora. E aí, por conta disso, eu vou soltando pedacinho. Eu sou a rocha, lembra? E esse pedacinho, ele vai soltar e vai cair, ação da gravidade, para baixo. Então, quer dizer que isso tudo, o processo, desde o desgaste da rocha até o transporte, ele cair lá embaixo, é o que eu chamo de intemperismo da rocha. Então, esse intemperismo, ele ocorre principalmente devido aos agentes externos que atuam no relevo, ok? Aqui a gente tem um mapa do mundo mostrando aí o mundo físico, com altitudes de relevo. Sempre é padronizado no mapa que cores escuras são mais e cores claras menos. Portanto, a gente vai ter aqui que as cores mais escuras, no caso o marrom, é 2.500 metros, o laranja escuro 500, o laranja claro 200. E aí, né, abaixo vai ser em verde depressão. Você pode perceber, então, que quanto mais escuro vão ser as áreas, né, de marrom, de cordilheiras aqui, ó. Montanhas Rochosas, Cordilheira dos Andes, que eu já tinha mostrado anteriormente, o Himalaia, certo? Então, você vai perceber isso. E quando tiver o amarelinho ou o verde, são áreas de planície, que é a planície do Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? Então, vão ser áreas de planícies ou depressões, né, gente? A depressão ele colocou de verde, mas é que, na verdade, ele amplia, né? O verde, na verdade, as linhas, que são onde estão os rios. E aqui um mapa do relevo brasileiro, também um mapa físico, novamente mostrando aí as altitudes, ainda predominando cor escura mais alta, né, cor clara mais baixa. A gente continua aqui, ó, na área do Rio Amazonas, entre o verde e amarelo, que vão ser de depressão a planície. Aqui a planície do Pantanal também em verde e amarelo, que é a maior planície alagável do planeta. E a gente não tem, pode reparar, nenhuma área de marrom muito escuro. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma cordilheira no Brasil. A gente tem alguns marrons, mas o marrom escuro mais médio, que são umas áreas de planalto mais alto no Brasil. Aqui Serra, né, do Espinhaço, aqui Chapada Diamantina, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra da Canastra, certo? Mas não um marrom muito escuro, porque a gente não tem mesmo essa estrutura de picos, de montanhas no Brasil, ok? Aqui, novamente, um mapa de relevo do Brasil. Em marrom são áreas de planaltos, em bege, né, área de depressões, e em amarelo as áreas de planícies. Aqui em verde a planície amazônica, em amarelo a planície do Pantanal. Nós estamos, gente, mais ou menos aqui assim, ó, tá? Nós estamos numa área de planalto aqui em Uberlândia. Bom, e para finalizar, vamos fazer aí uma reflexão. Como é que nós podemos relacionar o assunto dessa aula, que é relevo, com a temática que vai ser direitos humanos na sociedade contemporânea? Bom, vamos relacionar então. O relevo, ele condiciona em partes muitas das atividades humanas. Muitas tragédias, tais como desmoronamentos, enchentes, que acontece aqui em Uberlândia direto, né? E outros ocorrem por um desequilíbrio nessa relação sociedade e relevo. Portanto, compreender e aprofundar os estudos calcados na dinâmica entre o relevo e sociedade faz-se importante e necessário para considerar a complexa gama estrutural que envolve esses elementos. É preciso pensar as cidades, o campo e as áreas de preservação a partir de uma única cadeia de acontecimentos, de forma que os desequilíbrios gerados em uma dessas composições pode reverberar em todas as demais. Equilíbrio entre o uso do solo e relevo e também preservação ambiental. Tudo isso está relacionado aos direitos humanos. Agradeço a aula de hoje, tá? Tudo de bom para todo mundo. E vamos lembrar de entrar aí no site da prefeitura, no Escola em Casa, fazer lá as atividades, fazer as atividades também do seu professor, tá bom? Tudo de bom.